Conosco no estúdio hoje o juiz do trabalho Jorge Araújo. Ele vai nos explicar com detalhes como começa e como se desenvolve o processo de uma ação trabalhista. Obrigada pela sua presença no nosso programa para esclarecer um assunto que é tão importante. O doutor Jorge Araújo também é da Vara de São Leopoldo, né, doutor Jorge? Obrigado pela sua presença. Obrigado, eu. Bom, vamos começar, já que o senhor vai nos ajudar com o passo a passo da ação trabalhista. Como a pessoa ingressa com uma ação trabalhista? Bom, para ingressar com a ação trabalhista, a pessoa tem duas possibilidades, né? Ela procura ou o sindicato de classe, né? Que normalmente tem advogados especializados naquela questão daquela categoria, ou com um advogado trabalhista da sua confiança, né? A pessoa pode procurar um advogado, né, especializado em causas trabalhistas, né? E através desse advogado, vai narrar o problema, vai narrar a sua questão, vai narrar a situação. O advogado também vai fazer uma entrevista tentando descobrir algumas outras situações, né, para poder identificar essa situação. Bom, então, começa que tem que ter um advogado. Um advogado. É uma coisa que não pode entrar sem ter um advogado. A gente sabe que existe assim, aí faz o processo é protocolado, e aí vem aquela coisa, quando será a primeira audiência? Na Justiça do Trabalho a gente tem bastante agilidade no processo. Então, tem dois tipos de processo, tem o processo sumaríssimo e o processo ordinário, né? O processo sumaríssimo são causas de valor inferior a 40 salários mínimos, o processo ordinário são valores superiores, mas tanto num caso quanto no outro a audiência é bastante breve. No sumaríssimo é em 15 dias, no máximo 30 dias, e no ordinário não excede a 60 dias essa primeira audiência. Bom, e esta primeira audiência, como é que ela é? Como é que ela se dá? A primeira audiência no rito trabalhista, no rito que a CLT prevê, ela tem o objetivo primordial tentar um acordo. Né? É a oportunidade em que o réu, em que o empregador vai comparecer em audiência, né, para responder ao juízo. Ele vai trazer a defesa, vai trazer documentos, mas principalmente o que se busca nessa audiência inicial é tentar o acordo, é tentar a composição, tentar que as partes se aproximem, né, e tentar resolver aquele conflito, aquela questão trabalhista através de um acordo. Sim, porque às vezes leva um tempo e é tão fácil, né? Resolve na primeira audiência. O simples fato de não haver, ou o fato de não haver um acordo nessa audiência inicial vai determinar muitas outras audiências, né? Não obrigatoriamente? Não necessariamente. Não? De regra, assim, o usual é que, fracassado o acordo nessa primeira tentativa, se designe já uma outra data, né, uma data um pouco mais distante, né, que a parte vai poder se manifestar, o advogado do reclamante, o advogado do trabalhador, vai poder examinar a defesa, o conteúdo da defesa, o conteúdo da resposta do empresário e os documentos que ele acostou. Daquela primeira até a segunda. Exatamente, daí ele tem esse prazo. Eventualmente, quando há pedido de insalubridade ou periculosidade, ou ainda hoje em dia acidente de trabalho, né, pode haver uma perícia, né, a necessidade de um especialista investigar as situações de periculosidade, insalubridade ou do acidente de trabalho. Né? Então, esse período entre a primeira audiência e a segunda, é isso que vai acontecer. Né? Então, e, eventualmente, né, depois do advogado, do reclamante, ter ciência dos documentos, né, e do próprio resultado da perícia, se houve, né, já se vai ter uma outra oportunidade. Daí já tem uma terceira audiência. Não, daí se vai ter a segunda audiência, e daí uma outra oportunidade, inicialmente para se tentar um acordo, né, agora com um maior conhecimento da matéria litigiosa, né, e não fracassado o acordo, se passa ao que se chama da instrução. Né, que é a oitiva das testemunhas, né, a oitiva das partes, né, as partes vão ser ouvidas pelo juiz ou pela parte contrária, né, vai esclarecer as situações, que na verdade é onde se busca a verdade dos fatos, né, que, apesar da verdade a gente nunca conseguia alcançar muitas vezes, né, mas se busca, né, o esclarecimento e no depoimento pessoal a própria confissão da parte, e muitas vezes de fato o juiz acaba obtendo em algumas situações a confissão do reclamante ou do reclamado em algumas situações que acaba facilitando o julgamento. Depois desses depoimentos do empregado e do representante do empregador, ainda se pode ouvir 3 testemunhas de cada lado.
Isso são consideradas, são provas? São provas, sim. Assim, é a prova que chama prova oral. Como perícia também, né? Isso, é a prova pericial, a prova documental, que são os documentos trazidos. São provas. E a oitiva das testemunhas é a prova oral. Bom, né? Aí foi tudo bem, fomos até a última, foi julgado e sai a sentença. Né? A situação daquele que perdeu, como fica? Porque tem assim, ele pode recorrer, ele recorreu... Por quê? Ele pode fazer isso? Baseado no quê? Via de regra, como as ações trabalhistas se colocam vários direitos do trabalhador, é muito comum a sentença ser procedente em parte. Né? Então, o empregado ganha horas extras, mas não ganha aviso prévio, ganha adicional de insalubridade, mas não ganha periculosidade. Então, tem uma grande maioria das decisões acabam sendo, por esses motivos, procedentes em parte. Né? Mas tanto quem perdeu numa parte quanto quem perdeu na outra parte, sim, pode recorrer, pode ver... Essa sentença que nós estamos nos referindo, ela é proferida por quem? É pelo juiz. Pelo juiz. Porque depois dessa decisão do TRT, é possível um novo recurso? Sim, depois que o juiz da vara, que a gente diz, é o juiz singular da sentença, né, que ele dá a decisão, ambas as partes podem recorrer e vai para o TRT. Né? Então, daí vão ser 3 juízes, né, 3 desembargadores que vão examinar novamente aquela situação e vão definir, né, tentar corrigir algum erro de julgamento que para eles pareça um erro de julgamento. Né? Então, daí, dessa decisão, essa decisão do recurso, a decisão se chama acórdão, né? Que é uma decisão colegiada dos 3 juízes. O que é trânsito em julgado? Porque tem a pergunta assim, depois do trânsito em julgado, como é possível garantir o pagamento da condenação? Sim. São dúvidas, nós recebemos e-mail toda semana aqui dos nossos telespectadores com algumas dúvidas sobre os seus casos, né? Da decisão que a gente falou do acórdão, né, que é do TRT, ainda pode caber um recurso de revista, que vai para Brasília, que é para o TST, né, em casos em que se alega a violação à lei ou as decisões anteriores do TST, né, que eles têm, que o TST tem enunciados e orientações jurisprudenciais. Então, havendo se considerar que essa decisão do TRT foi contrária à decisão às súmulas de jurisprudência do TST, pode haver esse recurso de revista em Brasília. E, além disso, se houver uma questão constitucional, né, se houver de alguma forma uma violação à Constituição, se a decisão for contrária ao que diz a Constituição, pode haver ainda um outro recurso, que é o recurso extraordinário, que é para o STF. Né? Agora, no momento em que não couber mais nenhum recurso, ou porque se teve a decisão do último recurso, que seria do STF, sim, ou se as partes não recorreram ou não foi recebido por algum motivo o recurso, então, não cabendo mais nenhum recurso, daí é o trânsito em julgado. Né? Daí, do trânsito em julgado, daí se inicia toda uma nova fase, que é a liquidação e a execução. Antecipação de tutela? Não. Tem nada que ver? Não. Por que eu misturei as coisas? Não, antecipação de tutela entra lá no início nosso, né? Há um pedido, né? E há um fundado receio de dano irreparável. Né? O trabalhador tem direito a uma estabilidade de gestante, por exemplo. Né? A gestante, sim, a trabalhadora gestante tem uma estabilidade, né? Não adianta a gente dizer daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, que de fato ela tinha estabilidade. Essa estabilidade da gestante, ela visa proteger, não é nem a trabalhadora, ela visa proteger o nascituro, né, o bebê. Então, se ela tem esse direito, ela vai procurar o advogado dela e o advogado dela vai dizer, não, vamos pedir para o juiz uma antecipação de tutela, né, para que aquela lei que se aplica para o caso dela seja desde já aplicada. Né, independente da decisão final do juiz, independente do trânsito julgado. Daí, então, se pede antecipação de tutela. Perfeito. Como tem coisa, né, senhor? Como tem coisa. Eu tentei entender tudo, mas se tiver com alguma dúvida, o senhor volta outra hora. Pode deixar. Doutor Jorge Araújo, juiz do trabalho da Vara de São Leopoldo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.